essa a análise da atividade enzimática que vocês fazem lá, a gente não sabe afirmar qual micro-organismo que fez essa enzima, liberou essa enzima, né? É uma coisa que para o produtor vai ser como é que está melhorando o manejo dele? Seria alguma coisa assim? É um sensor que fala se aquele conjunto biológico está mais ou menos ativo. Tá. E assim, por ecologia agora, né? Quem tiver dúvida de ecologia, tem um outro podcast legal que a gente fez falar muito de ecologia, né? Mas lá, por ecologia, a gente sabe que quando eu tenho um sistema biologicamente diverso, como é o solo, quando eu tenho atividade biológica induzida, eu estou induzindo o processo da maioria que é benéfico. Tá. Então, assim, essa flutuação na atividade biológica, ela se refere quase que diretamente à população mais atividade dos organismos benéficos, que vão ciclar nutriente, é o que eles estão fazendo, estão medindo, mas que vão interagir com a planta, vão degradar poluente, vão trabalhar a estrutura do solo. Sim. Então, estou medindo a força que aquela estrutura biológica tem para ajudar em trazer um solo de qualidade. Quanto maior a atividade, melhor está aquilo. Tem um platô? Talvez tenha, mas a gente nunca chegou nele para saber onde é que ele está. Mas a gente não é um laudo que a gente vai pegar assim, os números de quantidade de arilsulfatase e interpretar que nem a gente faz no químico. Ele tem que ser comparativo. Ainda não é. Existem algumas situações, de novo, a Embrapa lidera esse processo de parametrizar, né? Validando experimentações locais. Na Andrews e outras iniciativas, temos algumas tabelas que são mais numéricas, não é de interpretação de experimentação, de conjunto de dados. Como que isso aí, agora estou falando como pesquisador purista, tá? Como que eu entendo que isso vai evoluir? Quanto mais a gente tiver essas análises feitas, mais massa de dados, mais a gente vai entender como esses padrões se agregam. Porque a lógica é, situações que eu tenho maior acúmulo de matéria orgânica do solo, naturalmente, regiões mais frias, mais altas, solos mais argilosos, Sim. naturalmente eles têm uma atividade biológica maior. Né? Então, ele flutua dentro de uma amplitude diferente de um solo arenoso. Tá. E a gente vai ter que gerar, então, conhecimento de padrões para diferentes situações e talvez até por cultura, por manejo. O pessoal da HF vai ter um padrão que é diferente de cana, que é diferente de soja. E aí a gente vai gerar esses padrões e aí pesa muito a parte de inteligência artificial, computacional, que vai ajudar a gente a gerar isso daí. Então, assim, para algumas situações eu posso ser interpretativo, pontuais, porque tem poucas tabelas prontas, mas na maioria das vezes, como cientista, a gente olha para isso de forma comparativa. Tá? Eu tenho 3 solos, 3 manejos na mesma área, né? Eu tento identificar onde eu tenho maior ou menor atividade. Isso eu sou bem assertivo. Então, o ideal seria fazer essa análise da atividade enzimática, então, por exemplo, verão, no inverno, durante a vida toda, quando você está produzindo lá. Sim, para você ver evolução. Mas se você tiver do lado um controle sem a sua ação, vamos dizer, de recuperação, ele vai ser sempre seu parâmetro zero. Porque se eu fizer verão, inverno, a umidade e a temperatura faz ela flutuar. Sim. Né? Mas se eu tiver sem nada, vamos pegar uma coisa mais simples. Uma área que eu faço monocultivo, uma área que eu faço rotação, então o monocultivo sempre é a minha base. Você consegue ver como a rotação está ajudando no seu sistema ali biológico. Exatamente. O ideal é ter sempre esse comparativo, sem e com, né? Puxa um pouquinho. Para você conseguir enxergar esse manejo aí. Tá. A gente não combinou aqui, mas eu abri aqui a grade de análise que vocês têm lá na Andrews e eu queria falar um por um e entender o que é cada uma aqui. Pode ser? Claro. Pode? Tá, a gente falou aqui da atividade enzimática. Se o pessoal tiver alguma dúvida ainda, coloca lá no chat. Mas daí aqui na sequência, a respiração basal do solo. O que seria isso daí, Cris? Essa aí é respirometria, né? Que a gente... na verdade, ela mede a quantidade de carbono, né? A atividade biológica baseada no carbono, né? Então, a gente... Fernando, dá uma explicada mais cientificamente. Essa é uma análise que ela era mais antiga. Antes de validar a enzima, o pessoal olhava muito para ela. Exato. Mas se a gente for ver, ela só mede a respiração do sistema. Consumo de carbono orgânico. Quanto maior a taxa de respiração, na teoria, mais biologia está tendo ali. Mais ou menos, entendeu? Porque ela caiu muito depois que saiu da enzima. A enzima tem uma relação mais direta. Tá. Se você pegar a respirometria, você vai ter a degradabilidade das formas de carbono que eu tenho no solo. Então, a gente usa, por exemplo, essa análise para ver degradabilidade de um resíduo. Eu quero usar esse resíduo em compostagem. O próprio CETESB pede que a gente faça uma análise de degradabilidade. Essa degradabilidade é feita colocando esse resíduo em solo e vendo se você não cai a respiração.
porque senão você está intoxicando o sistema. Se você aumenta a respiração, quer dizer que esse resíduo está sendo consumido, e aí tem um valor X, que eu não lembro de cabeça, que vai falar que ele pode ou não entrar numa compostagem. Tá? Então, ele mede respiração. Depois, você tem uma outra que é carbono de biomassa, que deve estar aí. Isso. Eu não sei decorar isso aí, porque essa parte eu não sei o que... É na parte de quantificação de micro-organismos aí, né? Carbono de biomassa é abundância, não é atividade. Então, é quanto eu tenho de carbono guardado em células vivas. E a literatura mais antiga, da década de 80, 90, faz uma relação. Carbono de biomassa e respirometria, divide a respiração pela biomassa e fala em quociente metabólico. E aí eles têm algumas regras que falam que eu posso ter muita biomassa pouco ativa, pouca biomassa muito ativa, isso indica situações de estresse ou estabilidade. Percebe que é difícil? É difícil. Não tem um padrão ali. Aí vem uma análise que fala, essa enzima aqui é mais fácil de fazer, não gera resíduo tóxico na análise, como gera nessas algumas outras. Você tem uma linearidade de resposta, quanto melhor, é muito mais fácil para o produtor usar essa, percebe? Então, assim, para projetos específicos, a gente pode medir o que a gente quiser de biologia de solo. Quando a gente vai falar com o produtor, com uma empresa que está validando tecnologia, a gente vai pegar a melhor ferramenta para aquilo que ele quer. Seria enzimático. Hoje, 90% das vezes, a gente começa projetos com análise enzimática. 90% das vezes. Até Tá? por conta de sustentabilidade também, né? Vamos falar um pouco de geração de resíduo, do que causa, do que usa para isso, né? Então, alguns usam ácidos, né? Então, a gente prefere... além de ser mais responsiva a análise enzimática, a gente consegue trabalhar com essa parte de meio ambiente também.